E salve o tricolor paulista! Rick aqui para falar dessa vitória. Ganhamos, rapaziada. Falar dessa vitória sobre o Internacional. Eu falei aqui que era o jogo dos times em crise, que vinham de goleadas, mas que a pressão estava mais forte do lado do Inter, né? E para mim, o Inter, em questão de diretoria e bastidores, tomou uma decisão extremamente precipitada e patética de trazer o Abel Braga, que era um treinador aposentado que nem estava acompanhando mais futebol, para ser o treinador da equipe por duas rodadas, só pela mística do Abelão, né? E ganhamos 3-0. Vamos falar um pouco desse jogo, porque era um jogo importantíssimo. Incrivelmente, tudo que eu falei que ia acontecer na rodada aconteceu, hein? Falei que o Fluminense era favorito, falei que o Mirassol era favorito contra o Vasco, falei que o Red Bull era favorito contra o Vitória e que o São Paulo poderia sim ganhar do Inter. Tudo isso aconteceu, felizmente. Esse milagre todo aconteceu. E agora o São Paulo basicamente está nessa briga do G8 só com o Red Bull. Mas já a gente fala um pouco mais disso. Vamos falar do jogo em si. Começa o jogo, o Crespo escala um time que era esperado. A minha única surpresa foi o Arboleda já não começar jogando. Eu achei que o Arboleda já ia começar jogando. E aí acabou começando com o Sabino e Tolói. Tolói foi outra surpresa, porque achei que o Ferrarese ia ser titular. Boa partida do Tolói, aliás. Fez uma partida segura. Mas eu achei que o Arboleda ia começar jogando e quem ia pro banco ia ser o Sabino ou o Alan Franco. O Alan Franco não vinha fazendo excelentes partidas, né? Mas, no fim das contas, quem começou jogando, o Arboleda começa no banco. No meio-campo, o Luiz Gustavo, que eu falei que poderia ganhar a vaga do Pablo Maia, realmente ganhou. E o Luiz Gustavo vem jogando melhor nessa função, não tem problema nenhum em falar isso. O Luiz Gustavo tá jogando melhor na função que era do Pablo Maia. O Pablo Maia tá vacilando, errando alguns passes que não pode. O Luiz Gustavo foi importante hoje de novo, acho que jogou muito bem. Desarmou, ajudou a construir. No meio-campo, junto com o Bobadilha e Marcos Antônio, que Marcos Antônio dispensa comentários, sou muito fã do Marcos Antônio, muito bom de bola. Ave Maria, como é bom de bola o Marcos Antônio. E no ataque, Luciano e Tapia, né? Que era basicamente a dupla titular aí para esse final de temporada. O Ferreirinha foi na ala, né? O Mike na outra, então as alas um pouco mais ofensivas. E o São Paulo começou o jogo bem. Me surpreendeu já positivamente que o São Paulo começou o jogo bem. Começou muito melhor do que o Inter. Logo no começo do jogo tem uma baita bola, acho que do próprio Marcos Antônio, que ele cruza na cabeça do Luciano. E o Luciano dá uma cabeçada totalmente torta. Poderia já ter feito 1-0 com uns 4 minutos de jogo ali. Depois o Luciano perde outro gol de cabeça. E a bola ia até sobrar pro Tapa e pro Bobadilha. Tava os dois assim na direção para chutar a bola num cruzamento. E o Luciano acaba tentando pular demais para tocar de cabeça e acaba não chegando. Dá um certo medo, né? Porque o São Paulo perder gol e tá o time não tá. Acabou de tomar um 6-0. Você fala, meu Deus, se os caras achar um gol aqui vai complicar nosso lado e etc. Mas felizmente, dá tudo certo, entre aspas, pro São Paulo, né? Porque o São Paulo acha um gol numa bola parada. Eu falei que ia ser importante as bolas paradas, justamente porque o Inter veio com um time bem recuado, né? Só veio com o Alan Patrick e Vitinho ali na frente. Então, veio bem recuado o time do Inter. Então, a bola parada ia ser uma ferramenta. O São Paulo consegue até criar chance sem ser em bola parada, mas o nosso primeiro gol sai em bola parada, num belo cruzamento do Ferreirinha, que faz aquele cruzamento que a bola, em tese, vai indo no caminho do gol, mas depois vai saindo. O Rocher, pra mim, vai muito mal ali no gol. Nossa senhora, ele ameaça sair, não sai, fica meio no meio do caminho. E o Sabinão só chega testando pro fundo da rede sem muito trabalho. Gol do Sabinão. Obrigado, Sabino, que fez uma partida bem sólida hoje também. Para mim, estava sendo o craque da partida até aparecer o Mike. Que jogador que é o Mike, né? Veio da base, muita personalidade. Uma hora ou outra ainda toma uma babada, acaba fazendo uma outra coisa juvenil. Mas eu acho que isso é da idade, ele vai melhorando partida após partida, precisa jogar cada vez mais. Mas o Mike ali especificamente, tudo começa. São Paulo tá ganhando de 1-0, acho que segue jogando bem, mas tem uma bola que é um lançamento lá de trás pro Bernabei. O Bernabei chega na cara do gol, dribla o Rafael e o Mike chega salvando a bola em cima da linha. O Bandeira levanta, dá o impedimento, porém, no replay, claro que nem chegou a traçar as linhas do VAR, porque não foi gol, né? Mas no replay, me parece muito fortemente que o Bernabei não estava impedido. Então, se o Mike não salva, muito provavelmente o VAR ia chamar e ia dar o gol. Então, Mike praticamente já faz um gol, salvando a bola em cima da linha. Claro que isso não entra para estatística nenhuma, né? Mas o Mike efetivamente salva um gol. E o São Paulo segue jogando ok. O Tapia perde um gol que ele sai cara a cara também. Ele podia ter feito gol, mas acaba não fazendo. Enfim, o São Paulo segue jogando bem, mas no finalzinho do primeiro tempo eu senti uma piora muito grande do São Paulo. São Paulo começou a piorar e eu até falo em live, né? Rapaziada, acho que é melhor acabar esse primeiro tempo aqui que não tá legal. Melhor acabar o primeiro tempo. E aí,
ironia ou não do destino, né? A gente lança uma bola pro Tapia, que dá uma bela casquelinha ali que acaba sobrando pro Bobadilha. O Bobadilha rola a bola para trás, o Mike chega chutando, e o Mike tem essa característica de chutar bastante fora da área. E ele chega chutando, o chute ia cruzado ali, ia na direção de Luciano, que estava dentro da área, do próprio Tapia, que estava dentro da área. Poderia ser que os dois rolassem a bola até pro gol e virasse uma assistência do Mike, mas felizmente a bola desvia no zagueiro do Inter, mata o goleiro do Inter e a bola vai pro gol do Mike, para coroar uma partida. Para mim, o Mike foi o craque do jogo, jogou muita bola. E merece, né? Já estava pedindo passagem e agora, para mim, é titular incontestável do São Paulo. Gol do Mike, sendo que ele tinha salvado a bola lá atrás, e é no último lance do primeiro tempo. Então o São Paulo vai muito confortável para o intervalo, ganhando de 2-0. Volta do intervalo, o São Paulo volta sem alterações, né? Não tinha nem por que mudar. E o São Paulo já volta bem, já volta criando, e num lance assim que... Rapaziada, que absurdo é a visão de jogo do Marcos Antônio. Ele simplesmente pega a bola, ele olha pro defensor, consegue rolar a bola no meio das pernas do defensor para chegar com o Luciano na cara do gol. E o Luciano aí, beleza, quando critica a gente critica mesmo, perdeu um gol aqui, mas a hora que ele chega na cara do gol, meu amigo, ele humilha o goleiro. Deixa o goleiro totalmente desnorteado, caído no chão, humilhado no chão, e só dá uma cavadinha que assim... Passa isso aqui, assim, do goleiro, e a gente consegue essa cavadinha. Golaço do São Paulo. Belo passe do Marcos Antônio. Bela finalização do Luciano. Golaço, assim, com letra maiúscula. Lindíssimo gol do São Paulo. E aí o São Paulo faz 3-0 e basicamente acaba o jogo aí, né? Eu acho até difícil analisar depois. O Rafael faz excelentes defesas. Acho que o Rafael foi muito importante para o São Paulo não levar um gol e esse jogo não ficar minimamente complicado. Sinto sim, várias pessoas na minha live estão falando, pô, o São Paulo tirou o pé, podia fazer 4, 5, 6, aí fica um jogo mais ou menos perigoso, mas o que eu acho que o São Paulo fez foi cadenciar. São Paulo tá com 10 lesionados, rapaziada. São 10 pessoas fora por lesão, sendo que 3 voltaram agora, né? O Alan Franco machucou e saiu já no primeiro tempo, então esse número de 10 já subiu para 11 novamente. O Luciano saiu, mas eu acho que foi mais cansaço físico mesmo, não acho que ele tenha lesionado. Mas o Alan Franco lesionou, tenho certeza que o Alan Franco não joga domingo. E assim, se o São Paulo começasse a ir pra cima, pra fazer gol, pra não sei o quê, às vezes toma uma porrada um pouco mais forte, às vezes sente alguma coisinha. Imagina se a gente lesiona mais alguém, sabe? Ou mais alguém, mais um, mais dois lesionados, pelo amor de Deus, velho. Eu acho que o São Paulo fez bem em tirar um pouquinho o pé, em tocar um pouco mais a bola, trabalhar um pouco mais a bola. Acho que o São Paulo fez bem nisso. Acho que o São Paulo tinha realmente que cadenciar o final de jogo. Cadenciou, não levou gol, sofreu um pouquinho, mas nem tanto também. Teve mais chute de fora da área, que o Rafael foi muito bem. Rafael é um baita goleiro, né? Pra mim, Rafael é seleção, Marcos Antônio é seleção. 2 craques da bola. O Rafael é muito bom goleiro, muito melhor que o Hugo, com todo respeito ao Hugo, mas muito melhor que o Hugo para ser terceiro goleiro da seleção. Mereceria ir para a Copa do Mundo, não sei se vai, mas mereceria muito ir para a Copa do Mundo. E o São Paulo ganhou, rapaziada. Ganhou num jogo que era muito importante ganhar, igual eu comentei. O Vitória tomou uma piaba do Red Bull, achei que não ia tomar essa piaba que tomou do Red Bull. Então o jogo contra o Vitória se torna até mais interessante. O São Paulo precisa de um empatezinho só para garantir essa 8ª colocação, porque igual eu comentei aqui, Grêmio perdeu, Vasco perdeu, Corinthians perdeu. Esses 3 saíram da briga. A partir do momento que o São Paulo ganha, o Atlético Mineiro também já sairia da briga, porque não chegaria no número de vitórias do São Paulo. Só sobrava o Red Bull, que ganhou de maneira convincente, meteu um 4-0. Mas o Red Bull tá 3 pontos atrás do São Paulo. Tem o mesmo número de vitórias. Porém, se o Red Bull ganha e o São Paulo perde, o Red Bull chega na mesma quantidade de pontos do São Paulo e passa o São Paulo no número de vitórias. Então, para a última rodada, se o São Paulo quisesse depender só dele, é um empatezinho contra o Vitória fora de casa, derruba o Vitória e é a vida, e fica em 8º e passa a torcer ali depois do final do Campeonato Brasileiro para Cruzeiro e para ou pro Fluminense, ou pros dois logo, né? Que aí se os dois já passam da semi pra final, já fica maravilhoso também, que aí a gente já tranquiliza bastante e já consegue, né, garantir a vaga na Libertadores, já abre essa vaga extra da Libertadores. Mas o São Paulo, garantindo essa 8ª colocação, vai precisar ainda do Cruzeiro e do Fluminense, vamos ter que torcer pra essa galera pra gente ir pra Libertadores. Mas o ponto é, ainda assim o Bragantino tem um jogo difícil na última rodada. Por mais que o Inter esteja esse lixo que a gente viu, o Inter vai jogar a última rodada em casa, ao lado da sua torcida, que com certeza vai lotar o Beira-Rio para tentar salvar o time do rebaixamento de alguma forma, para tentar uma vitória justamente contra o Bragantino. Então eu acho que o Bragantino tem um jogo bem difícil, pode sim ganhar, porque o Inter hoje contra o São Paulo jogou pessimamente mal, mas o Inter vai estar sim pressionado, vai estar sim uma loucura, mas o Inter vai querer ganhar com todas as forças do Bragantino. E o Bragantino vai precisar da vitória também. Então é um jogo de
tira o Franco e o São Paulo vai jogar com o Vitória lá no Barradão, que pra mim era um jogo muito perigoso porque o Vitória vinha em ascensão. Porém, o Vitória, depois de tomar esse 4-0 pro Bragantino, mostra muita fragilidade. Então, acho plausível o São Paulo conseguir um empate. Acho sim que o Bragantino ainda assim não vai ganhar fora de casa. Então, eu acho que a gente encaminhou assim, tá com uma mão e meia já nessa chance de ir pra Libertadores, tá? Que ainda vai depender de Cruzeiro ou Fluminense ganhar a Copa do Brasil. Mas eu acho que facilitou muito. De novo, que bom que ganhamos esse jogo, que bom que Corinthians, Grêmio e Vasco perderam. Isso facilita bastante, a gente vai depender só da gente mesmo. Um empatezinho já garante a 8ª colocação. Se não empatar, ainda assim, né? Se não empatar, ainda assim, o Bragantino, eu acho que não ganha do Inter, então acho que a gente encaminhou legal essa potencial 8ª colocação que pode dar essa vaga na Libertadores, que eu acho que, de novo, eu fui muito criticado no TikTok e no Instagram de falar, não, eu quero que o São Paulo vá pra Libertadores, eu quero ir pra Libertadores, e a galera fala, mas você acha que vai ser campeão? Não acho. Mas eu não acho que a gente vai ser campeão nem da Sul-Americana se for, tá? Eu não acho que o São Paulo vai ser campeão. Assim, se a gente for pegar por probabilidade, a probabilidade do São Paulo ser campeão ano que vem de alguma coisa é baixa. É baixa. Vamos ser realistas aqui. Porém, a Libertadores financeiramente é muito boa pro São Paulo. São Paulo lucra muito, tanto com ingresso e bilheteria de jogo, quanto com premiação por vitória. O São Paulo vem chegando nas Libertadores constantemente nas quartas de final, e eu até fiz um cálculo aqui, já postei esse vídeo tanto no YouTube quanto no TikTok, no Instagram, em formatos diferentes, né, mas já postei esse vídeo, que a Libertadores financeiramente para o São Paulo, chegar nas quartas da Libertadores é muito mais vantajoso do que você ser vice da Sul-Americana, por exemplo. Então, acho que o São Paulo tem que ir para a Libertadores por um caráter financeiro. A gente sabe o quanto ferrado a gente está financeiramente, e a Libertadores ajuda demais o caráter financeiro do clube. E a maior bilheteria, a maior receita de bilheteria vem da Libertadores. Então, acho muito importante o São Paulo efetivamente conseguir essa vaga na Libertadores, e a gente encaminhou bem, tá? Que bom que ganhamos do Inter. Partidaço do São Paulo, jogou muito bem hoje. Quando é pra criticar, a gente critica. O 6-0, acho que tem muito na conta do departamento médico e da diretoria. Tem culpa dos jogadores também, porque querendo ou não, são eles que entram em campo e são eles que tomaram o 6-0. Foi uma partida bem abaixo também, mas pelo menos os jogadores em campo deram uma resposta hoje. Teve críticas ao Casares, mudou alguma coisa, né? Eu falei ainda no vídeo passado que poderia ser aquele estalo para mudar alguma coisa dentro do São Paulo. Diretores saíram, o Casares permanece, acho que não muda muita coisa na prática, mas essas movimentações, esses protestos têm efeito. Não tem como falar que não tem efeito. Alguma coisa vai mudar lá dentro. Espero que o Casares saia. Não acredito que isso vai acontecer, mas alguma coisa vai mudar. Talvez mude o estatuto do São Paulo. Os torcedores pressionando, os torcedores que carregam esse time. Então, os torcedores seguirem pressionando, acho que vai ser muito importante. Vitória importante. Ainda assim, eu sou São Paulino, torço pelo clube, torço pelo sucesso do clube, e por isso que eu quero o time na Libertadores do ano que vem. Pelo menos pelo caráter financeiro. E se bobear, rapaz, se deixar a gente ir chegando, quem sabe, né? Não custa sonhar. Mas é isso, vitória importantíssima, 3 pontos pra conta, abrimos 3 aí pro Bragantino, a briga tá só entre a gente pra chegar nesse G8, e o São Paulo com empate garante na última rodada aí, brigando com vitória fora de casa. Tamo junto demais, se gostou do conteúdo, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever aí no canal, de dar moral. O pessoal que tava em live hoje fortaleceu bastante, passamos de 600 inscritos, brigadão por todo mundo. Recomendo o canal, se você gosta do meu conteúdo, gosta das minhas lives, recomendo o canal pra alguém. Se não gosta, fode com o inimigo, recomendo o canal pro inimigo também. Tamo junto demais, deixa o like que ele ajuda a entender que o conteúdo é mais relevante para mais pessoas. Deixa o botão de se inscrever aí que ele divulga cada vez para mais pessoas. Tamo junto demais, aquele abraço, ganhamos, que alívio. Vamos, São Paulo!